Olá, gente. A aula de anatomia de hoje nós iremos falar sobre o sistema linfático, o sistema, de defesa do nosso organismo. Aqui é a professora Marina Costa e aqui sou eu, professora Tarsila Rabeiro. Nós iremos falar, tá, dos objetivos, também da aula, aqui minhas redes sociais, tá? Me acompanhem. Então, o objetivo da aula do sistema linfático é conhecer as estruturas do sistema linfático, compreender a formação de leucócitos e sua importância, entender o mecanismo de defesa do organismo, aprender sobre a relação de patógenos e de defesa imunológica. Aqui nós temos, tá, as tonsilas, que são as amígdalas, tá certo? Nós temos os linfonodos, os vasos linfáticos, o baço, o timo, o apêndice, a medula óssea, tá? Nós temos os vasos linfáticos, tá certo? Nós temos a adenoide, certo? Na parte faríngea. Então, nós temos muitos, locais, de defesa do nosso organismo, certo? Mas, professora, quando um não está funcionando, vamos supor que eu preciso tirar o timo, né? Então, vai ficar sem defesa esse local? Não, gente. Então, outro local vai trabalhar um pouco a mais, né? Mas ele vai tentar suprir a falta daquele local, certo? Então, a função, a introdução do sistema imunitário é proteger o nosso organismo de ataques distinguidos, daquilo que é próprio, daquilo que é estranho ao organismo. O sistema imunitário é constituído pelos diversos tipos de células e órgãos que protegem o nosso organismo dos potenciais agressores. Então, os agressores, eles podem ser biológicos, que são os micro-organismos, ou químicos, que são as toxinas. Também é responsável pela vigilância e destruição de células envelhecidas e anormais, cancerosas do próprio organismo. O baço é um, dos órgãos do sistema linfático, que ele também vai, ficar responsável pela destruição, certo? Dessas células envelhecidas, certo? Tá? Das hemácias. Os agentes patogênicos são micro-organismos, microscópicos ou não, que produzem infecções ou doenças infecciosas dos hospedeiros em condições favoráveis. As bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos, os helmintos e alguns artrópodes são exemplos de agentes patogênicos. São conhecidos como agente infeccioso ou agente etiológico. Eles provocam a doença diretamente pela sua multiplicação ou pela liberação de toxinas do seu metabolismo. O agente patogênico só causará doença se conseguir penetrar no sistema imunológico do hospedeiro. Aqui nós temos a bactéria, são micro-organismos vivos unicelulares e procariontes que constituem o reino monético. Existem bactérias que se revelam nocivas ao nosso organismo, uma vez que atacam e destroem as nossas células. Existem bactérias que produzem toxinas potentes que provocam a alteração do metabolismo normal das células e ou a sua morte. Alguns exemplos de doenças causadas pelas bactérias, como cólera e a tuberculose, certo? No caso da tuberculose, é um bacilo, tá? É um fragmento um pouco menor, tá? E ela fica suspensa no ar, tá certo? Por até 12 horas, né? Então, vamos lá. Tipos de bactérias. Nós temos cocos, tá? Você vai identificar formato esférico, diplococos, tá? Em 2 cocos, ok? Nós temos os estreptococos, tá? Estreptococos, cocos em colônia, estafilococos em fila, certo? Nós temos também os espirilos, a forma espiralada, ok? Nós temos os bacilos, forma de bastonetes, os vibriões, forma de V, certo? Nós temos os esporos, forma mais resistente, que é o que a gente vai aprender lá na frente, lá em centro cirúrgico, que é um dos micro-organismos mais difíceis, porque eles são bem resistentes. A única forma de matá-los é através da esterilização, e os flagelos possuem flagelos. Os vírus são pequenos agentes infecciosos que apresentam genoma
constituído de uma ou várias moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA. Lembrando que eles são acelulares, eles não têm uma forma definida, tá? E eles precisam de um hospedeiro para sobreviver, tá? Se não tiver um hospedeiro para sobreviver, tá? Eles mineralizam, certo? Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Fora do ambiente intracelular, os vírus são inertes, né? Não fazem mal a nada. Podem sofrer mutações rapidamente. Então, alguns exemplos de doenças causadas por vírus, como a gripe, a AIDS, as hepatites virais. Tipos de vírus, do HIV, da hepatite B, do ebola, do bacteriófago, da raiva, da influenza, o adenovírus, papilomavírus, rotavírus, vírus da herpes simples. Os fungos podem originar desde um suave prurito, que é coceira, até a morte do organismo infectado. Lembrando que o tratamento do fungo ele é só um pouco mais demorado do que um tratamento de bacteriano, um tratamento viral, certo? Os fungos, o tratamento é bem mais longo, pode durar até meses, né? Ou anos, né? O fungo é bem mais complicadinho. São seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariotas, com um núcleo celular, conhecidos por provocar micoses na pele e unha. A meningite fúngica é uma das doenças mais severas, tá? Algumas das doenças causadas por fungos são envenenamento, né, ou candidíase, tá? Você pode até se curar da candidíase, mas tem fatores tanto, né, comportamentais, fatores também de higiene, certo? Então, assim, roupas muito quentes, certo? Lycra, enfim, uma má higiene pode gerar obesidade também, tá? Os protozoários são micro-organismos eucarióticos, geralmente unicelulares e heterotróficos. Não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento e por isso se alimenta de seres vivos. A maioria deles é aquático, de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos. Alguns se movem usando flagelos. Algumas das doenças causadas por protozoários são doenças de Chagas e doença do sono, certo? Mecanismo de defesa, imunidade inata e adquirida. Conjunto de formas de imunidade que nasce com o indivíduo sem necessidade de introdução de substâncias ou estruturas exteriores ao organismo. Imunidade adquirida quando o indivíduo necessita de contato com o antígeno. Pode ser natural, quando é adquirida através de doença. Ativa, quando é adquirida por vacinas. Ou passiva, quando é adquirida por meio de imunoglobulina, certo? Imunidade ativa, o indivíduo produz a própria defesa, criando memória através da aplicação de antígenos mortos ou atenuados, como vacinas. Imunidade passiva, o indivíduo não consegue produzir a defesa, sendo necessária a aplicação de imunidade pronta, como os soros, né? O soro antirrábico e o antiofídico. Introdução ao sistema linfático. Lembrando só que, voltando, tá? Na imunidade passiva, o leite materno também é considerado uma imunidade passiva, certo? Então, gente, é importante, né? O aleitamento materno exclusivo, né? Ok? Introdução ao sistema linfático. Vamos lá. Sistema paralelo ao circulatório, constituído... Eu quero que você não confunda o circulatório com o linfático, certo? Sistema paralelo ao circulatório, constituído por uma vasta rede de vasos semelhante às veias, que são os vasos linfáticos. O sistema circulatório, gente, tem um coração, ele vai bombear esse sangue. O sistema linfático não tem um coração, certo? Então, ele vai circular de acordo também com o quê? De acordo com o seu movimento, tá certo? Que aí tem pessoas que vai ter um edemazinho, né? Maior, entendeu? Então, assim, nos membros. Então, para prevenir isso daí, o movimento. Quando você tem o movimento do corpo, vai ter o movimento dessa linfa.
se distribuem por todo o corpo e recolhem um líquido intersticial, que é dentro do vaso, que não retornou aos capilares sanguíneos, certo? Filtra e reconduz o líquido à circulação sanguínea, é constituído pela linfa, vasos e órgãos linfáticos, tem a função de drenar o excedente intersticial, absorver moléculas de gordura, absorver substâncias com alto peso molecular e ajudar na defesa do organismo. Então, olha só que é a função. Então, drena o excedente do interstício, absorve moléculas de gordura, absorve substâncias com alto peso molecular e ajuda na defesa do organismo. Para você ver, divisões do sistema linfático, órgãos linfóides primários, medula óssea, tá? Dos ossos e o timo, órgãos linfóides secundários ou periféricos, baço, gânglios linfáticos, apêndice e amígdala, certo? Células efetoras, diferentes tipos de leucócitos, tá? Tem os neutrófilos, basófilos, certo? Anatomia do sistema linfático, já tinha falado um pouco para vocês, certo? Nódulo linfático. Eu gostaria que você evitasse de falar a palavra íngua, né? Falasse nódulo linfático, pode ser também, tá? Mais bonitinho. Íngua é o paciente que fala, certo? Aí nós temos, bem direitinho para você ver aí, tá nessa anatomia. A linfa é um líquido que circula nos vasos linfáticos, sob composição semelhante ao plasma sanguíneo, apesar de conter glóbulos brancos, dos quais 99% são linfócitos, certo? No sangue, os linfócitos representam cerca de 50% do total dos glóbulos brancos. A linfa corresponde ao líquido intersticial que circula dentro dos vasos linfáticos, certo? É um líquido coagulável, de coloração amarelo claro, opalino, né, ou translúcido. Capilares linfáticos estão presentes em quase todos os tecidos do corpo. Capilares são finos, vão se unindo em vasos linfáticos maiores, que terminam em dois grandes dutos principais, o duto torácico e o duto linfático. O torácico recebe a linfa procedente da parte inferior do corpo, do lado esquerdo da cabeça, do braço esquerdo e de parte do tórax. O duto linfático recebe a linfa procedente do lado direito, da cabeça do braço direito e da parte do tórax. Desembocam em veias próximas ao coração. A microcirculação engloba a circulação do sangue ou da linfa em redes de vasos denominados respectivamente capilares e linfáticos. As dimensões são frequentemente micrométricas ou manométricas. A microcirculação é composta por capilares arteriais, venosos e linfáticos. É neste ambiente que ocorrem as trocas entre o sangue e as células dos tecidos. As arteríolas são responsáveis por controlar o fluxo sanguíneo em cada tecido. Microcirculação, fisiologia, certo? Nós temos aqui o capilar sanguíneo, certo? O capilar linfático e as células, certo? Nós temos os leucócitos, tá? As hemácias, o sangue, o fluido intersticial e a linfa. Microcirculação, fisiologia, ultrafiltração, passagem de substâncias do capilar sanguíneo para o interstício, absorção venosa, passagem de substâncias do interstício para o capilar sanguíneo, absorção linfática, passagem de substância do interstício para o capilar, né, o capilar linfático, tá? Então, vamos lá. Essa ultrafiltração, né, onde vai acontecer essa passagem, tá? Do capilar para o interstício. Um interstício, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a veia, tá? Então, o líquido intersticial, tá? Vai passar, absorção venosa, passagem da substância do interstício para o capilar sanguíneo, certo? E a absorção linfática, passagem da substância do interstício para o linfático, ok? Então, vamos lá. Microcirculação, anatomia, né? Vamos lá. Linfonodos são órgãos linfáticos mais numerosos do organismo, localizados nos trajetos dos vasos linfáticos. Sua função é de filtrar a linfa, eliminar corpos estranhos que ela possa conter, como vírus e bactérias. Nele ocorrem linfócitos, macrófagos e plasmócitos,
A proliferação dessas células provocada pela presença de bactérias ou substâncias, organismos estranhos, determina o aumento do tamanho dos gânglios, que se tornam dolorosos, né? Formando, né, os nódulos linfáticos, né? Então, linfonodos normais, linfonodos da anatomia, tá? Nós temos aí o vaso linfático aferente e o eferente, certo? O córtex, a veia, a artéria e a medula, certo? Aí nós temos aqui, né, bem direitinho, os linfonodos lombares, inguinais, tudo bem direitinho para você ver, tá? O baço é o maior órgão do sistema linfático, você não esqueça disso. Situa-se do lado esquerdo superior do abdômen, protegido pelas costelas inferiores. Tem a forma ovalada, cor púrpura, devido à grande quantidade de sangue nele contido. Possui 13 centímetros de comprimento e seu peso varia de 300 a 400 gramas. É revestido por uma cápsula fibrosa, que é formada pela polpa esplênica, da qual encontra-se a polpa branca, que contém linfócitos, e a polpa vermelha, que contém macrófagos. Aqui nós temos a veia, a artéria, a polpa branca, a polpa vermelha e a cápsula, certo, gente? Ok? O baço é um órgão linfático excluído da circulação linfática, interposto na circulação sanguínea. Sua drenagem venosa passa obrigatoriamente pelo fígado, possui grande quantidade de macrófagos que, através da fagocitose, destrói micróbios, restos de tecidos, substâncias estranhas e células do sangue em circulação já desgastada, funcionando como filtro do sangue. O baço também tem participação na resposta imune, reagindo a agentes infecciosos. Baço, anatomia, tá? Cápsula esplênica, artérias, tá? Veias, polpa, tá? O hilo esplênico, certo? É bem interessante saber que a maioria dos órgãos, né? Tem a questão do hilo, certo? Ok? Nós temos aí a superfície cólica do baço, a extremidade anterior do baço, margem inferior do baço, margem superior do baço, certo? Superfície gástrica do baço, certo? Ok? Superfície renal do baço, tá? Então, o timo, o órgão linfático mais desenvolvido no período pré-natal, evolui desde o nascimento até a puberdade. Então, vamos lá. O bebê nasceu, ele é um órgão mais desenvolvido quando é bebê. Porém, com o tempo, ele vai, né, diminuindo o tamanho, certo? A timosina, que é o hormônio do baço, mantém e promove a maturação dos linfócitos e órgãos linfóides do baço e linfonodos. Existe ainda uma outra substância, a timulina, que exerce função da placa motora e, portanto, os estímulos neurais e periféricos. A timulina é considerada grande responsável por uma doença muscular chamada miastenia graves. Nós temos o timo, certo? Então, vamos lá. Então, o timo, ele vai ficar entre os pulmões, certo? Lembrando, tá? Aqui, ó, certo? Entre os pulmões, ok? As torcidas, que são as amígdalas, são aglomerados de nódulos linfáticos revestidos apenas de epitélio. Estão localizadas na cavidade bucal, sendo conhecidas como tonsilas palatinas. Na parte posterior da língua, constituem-se as tonsilas linguais, e na parte posterior da nasofaringe, encontramos as tonsilas faríngeas adenoide. A função das tonsilas é a produção de plasmócitos que secretam energia A, secretora para a mucosa, protegendo a mucosa da agressão de micróbios. As tonsilas anatomia, a parte faríngea, as tonsilas palatina, certo? E as tonsilas linguais, vamos entender isso, certo? Infecção por bactérias, tá? Então, é bem direitinho para você ver infecções por vírus, tá? Quando de inchada é demasiada, certo? Ok? Então, quando a gargantinha da pessoa está esbranquiçada, é por bactérias. Quando está avermelhada, é por vírus, certo? Olha só que interessante, né? Então, pontos esbranquiçados é porque tem bactérias, ok? Para você compreender melhor. Língua com sabor rosa, a cinza, bacteriana, ok? Garganta avermelhada, certo?
Então, para você ver bem direitinho, né? Medula óssea, como órgão linfóide primário, é capaz de formar prolinfócitos, que vêm das células totipotentes. Células totipotentes são capazes de formar células de qualquer tecido do corpo. Costuma-se dizer que esse tipo de célula é capaz de originar um organismo por inteiro. O prolinfócito não é capaz de realizar uma resposta imune, então se dirige ao órgão secundário para se desenvolver. A célula multipotente, mieloide e linfoblastos T irão ao timo para formar linfócitos T, né? Medula óssea. Medula óssea, anatomia, é um tecido líquido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e é responsável pela produção de células que compõem o sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas, certo? Apêndice, a pequena porção do intestino de formato vermiforme, cilíndrico e flexível, possui tecido linfático, tem função de produzir alguns leucócitos que constituem a defesa da região onde se encontra, fundamental no papel de povoar o sistema digestivo com bactérias que colaboram com o nosso sistema imunológico, forma células chamadas linfócitos inatos, que existem em grande quantidade no apêndice. Quando esses linfócitos falham, o apêndice é inflamado, apendicite que fala, né? Doenças autoimunes, resulta de uma resposta imunitária dirigida contra os próprios tecidos do organismo. Consequentemente, o sistema imunitário produz um ataque do qual resulta a inflamação e destruição dos tecidos afetados. As causas são geralmente de origem desconhecida, idiopática. O tratamento depende do tipo e a gravidade da doença. Em muitas doenças há como administração de anti-inflamatórios, não esteroides, imunossupressores, tá, gente? Então, aqui vamos para as questões, tá? No sistema linfático humano, circula um líquido incolor semelhante ao sangue, mas que não apresenta hemácias, plaquetas nem monócitos, denominado linfa. Algumas das funções da linfa em nosso organismo são reintegrar o sangue a proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares, desenvolver a circulação em excesso de líquido das células e tecidos num processo contínuo, evitar a coagulação sanguínea, defender o organismo por meio dos linfócitos armazenados, dos linfonodos, transportar nutrientes e hormônios para os tecidos ou órgãos do corpo. É correto afirmar que o 1 está correto, reintegrar o sangue às proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. O 2, devolver a circulação, o excesso de líquidos das células e tecidos no processo contínuo, certo? E a 4, defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos. O que é que não está correto? Evitar a coagulação sanguínea, não tem nada a ver. E o 5, transportar nutrientes e hormônios, né? Não, senhora, nada de nutriente e hormônio, certo? É muito comum fazer uma análise comparativa 2 entre o sistema circulatório humano e o sistema de distribuição de água e a rede de esgoto de uma cidade. O sangue arterial que sai do coração tem a finalidade de percorrer todo o corpo, levando, além de oxigênio, muitas substâncias que serão entregues às células para que exerçam suas atividades vitais, já que o sangue venoso, além de gás carbônico, carrega diferentes resíduos para que possam ser eliminados pelos órgãos excretores. Em contrapartida, a água distribuída pelas companhias de abastecimento e saneamento para as residências também permite que as famílias exerçam suas atividades rotineiras, já que a rede de esgoto recolhe os resíduos destas famílias para que possam ser tratados e eliminados de alguma forma. Assim como a água chega às residências, apresenta uma pressão hidrostática, o sangue que chega aos tecidos também está sob a ação do mesmo tipo de pressão. Assinale a opção que apresenta alguma informação incorreta a respeito das relações de pressão sanguínea, os tecidos e o sistema linfático. Então, a resposta correta, tá? Eu vou ler todas aqui, tá? Mas é a letra E, tá? O sistema linfático é constituído por uma vasta rede de vasos que se distribuem por todo o corpo. Vamos de novo. O sistema linfático é constituído por uma vasta rede de vasos que se distribuem por todo o corpo. O mecanismo que determina a movimentação da linfa está ligado à pressão hidrostática exercida pelos gânglios linfáticos. A variação do fulgor das células e glândulos produz um gradiente negativo no interior destes, que sugam plasma linfático lentamente. Não tem nada a ver.
As trocas de substâncias dissolvidas no sangue e nos tecidos é consequência da resultante da pressão hidrostática do sangue, que tende a expulsar a água e os tecidos, e a pressão osmótica exercida pelas proteínas do plasma. Não, nada a ver. A circulação linfática ocorre a partir da maior pressão da porção do capilar que conduz o sangue arterial. Não, tem nada a ver. A pressão arterial, denominada máxima ou sistólica, corresponde à pressão de 120 por 80 ou 120 miligramas de mercúrio, com que o sangue é impulsionado pelo coração para o interior da artéria. Nada a ver, tá? Então, o retorno ao coração, o sangue venoso não apresenta praticamente nenhuma pressão hidrostática. O movimento de retorno é, em grande parte, devido às contrações dos músculos esqueléticos. A contração da musculatura comprime as veias situadas entre os feixes, deslocando o sangue em direção ao coração. Válvulas existentes nas veias não permitem refluxo sanguíneo. Seria essa, tá? Então, aqui para você, né, uma de circulação, tá? Então, aqui a opção de informação incorreta a respeito das relações da pressão sanguínea, tá? Os tecidos e o sistema linfático, tá? Que tipo de capilar possui válvulas que garantem sua função e se iniciam em fundo de saco linfático? Observe a imagem que mostra o conjunto de células que fazem parte dos sistemas biológicos humanos: linfócito, granulócito, tá? Monócito, ok? Basófilo, certo? Então, as células apresentadas fazem parte de um tipo de tecido animal. Em relação ao tipo de tecido animal representado, a alternativa correta, né? Que é o conjuntivo, né? O sangue é um tecido conjuntivo, tá? Para você não esquecer. São funções do sistema linfático: 1, drenagem do líquido dos tecidos; 2, retenção das partículas estranhas e células mortas; 3, proteção do organismo contra agentes infecciosos. Então, nós temos aqui a pequena circulação, né? Coração, pulmão, e a grande circulação, coração e extremidades do corpo, certo? Então, o baço é um órgão importante do sistema imunitário com relação à sua localização e a função que exerce em indivíduos adultos. Assinale a alternativa correta. Então, a localização abaixo do diafragma, que é o músculo da respiração, e atrás do estômago. A função, destruição das hemácias anormais, tá ótimo. Então, a principal função do baço é filtrar o sangue, justamente porque o sangue repassa, né, esse órgão, que lá são verificados aspectos dos glóbulos vermelhos, aquelas hemácias mais velhas, deformadas ou danificadas são removidas. Então, o baço está localizado na parte superior esquerda da região abdominal, mais precisamente atrás do lado do estômago e debaixo do diafragma. Um órgão mede cerca de 10 a 15 centímetros, semelhante a um punho cerrado, protegido pelas costelas, tá? Assistir os vídeos, referências, tá? E quando te sentires perdida, confusa, pensa nas árvores, lembra-te da forma como cresce, lembra-te de que uma árvore com muita ramagem e poucas raízes é derrubada à primeira rajada de vento, e que a linfa custa a correr numa árvore com muitas raízes e pouca ramagem. As raízes e os da Suzana, né? A autora Suzana, tá, Márcia? Então, gente, até mais, até a próxima aula, certo?